Beleza. Vamos fazer já? Oi? Vamos fazer já? Não. Tava esperando você para começar o assunto novo. Ah, desculpa. Não, tranquilo. Só reiniciar. Tá. Pessoal, a orientação ao objeto, ela possui 4 pilares. Tá? Mas o Python só tem 3. Aí você pensa, já deu pau. Não é. O quarto pilar dele, eu vou citar os 4 para vocês, porque é importante que vocês conheçam os 4. E é importante que vocês saibam o porquê que o Python não tem. Tá? Mas ele não tem por uma característica própria do Python. Tá? Então, olha lá. Pessoal, então, orientação ao objeto tem 4 pilares. A ideia é que quando você trabalhe com orientação ao objeto, primeiro, a linguagem para ser considerada orientada a objeto tem que ter os 4. Aí você fala, tá, mas se o Python não tem um, então ele não é. Não é isso que significa. O polimorfismo, ele não é possível no Python por causa de uma característica da linguagem, que é a tipagem automática. Tá? Então a tipagem... Poliformismo ou polimorfismo? Muito obrigado. Polimorfismo. Jesus do céu, como é que eu fiz isso? Polimorfismo, né? É. Polimorfismo. Poliformismo, não sei o que é. Nem eu, cara. Obrigado. Sabe o que é o melhor de tudo, cara? Você é o primeiro cara em 3 turmas que percebeu isso. Polimorfismo, cara, polimorfismo. Tentando buscar o que poderia ser polimorfismo. Poliformismo, agora. E sabe o que é o pior de tudo, cara? Eu falei para vocês que eu dou aula de Java faz quase 5 anos, certo? E esse texto aqui eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V de lá. Ou seja, eu estou dando aula de poliformismo há muito tempo e ninguém se ligou. Existe poliformismo? Eu espero que não. Deve ser várias formas de alguma coisa. Tá? Enfim. Então, esses 4 aqui são os pilares. Tá? A abstração, o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. Tá? Bom, o que é o encapsulamento, pessoal? A ideia do encapsulamento é o agrupamento de dados e processos em uma única estrutura, tá? De forma a entregar tudo isso em uma única unidade. Bom, e mais? É o processo de esconder dados, ou mesmo processos dentro do objeto, tá? De forma a proteger a informação. Tá? Mesma ideia do abacate de agora há pouco na ignição, certo? Então, a ideia do encapsulamento é fazer com que ninguém chegue com o abacate e enfie ele lá na ignição. Ou seja, eu só ligo o carro através da forma correta, que é usando a chave girando ela. Caso contrário, ele não liga. E eu, inclusive, escondo a possibilidade de ligar de outra forma. Tá? Dá para ligar de outra forma o carro? Dá. Mas tem aquela coisinha de plástico ali para te dizer que não. Tá? Esse é o princípio. Ou seja, eu só torno público o que eu quero que seja visto. Caso contrário, não. Olha lá. Como que isso funciona? Então, imagine esse grande círculo aqui como um objeto. Certo? Toda essa área verde dele é a área pública. Todo o meu código externo, ele pode acessar a área pública? Sim, a qualquer momento. Desde que através do objeto. Mas eu tenho toda essa área vermelha aqui, que é a área privada do meu objeto.
E quem acessa a área privada? Só o próprio objeto. Ou seja, para eu lá de fora chegar na parte privada, eu preciso ter o quê? Algum método na área pública que seja capaz de modificar o que tem lá dentro. Então, por exemplo, no meu exemplo do carro agora há pouco, o que existiria na área privada? O status do carro. O status do carro é privado. Por quê? Porque para eu modificar o status, eu preciso de um método público que venha aqui e modifique. E este mesmo método público é liberado para o meu código externo utilizar. Mas o meu código externo jamais deve vir aqui na área privada e modificar o status diretamente. Essa é a ideia. Tá? Deu para entender? Beleza. O tempo inteiro. Flake é um... Incomoda até o olho da gente. Tá vendo vermelho toda hora. Então, cara, sabe o que é o pior de tudo? É quando você faz alguma coisa que você sabe que funciona, mas o flake fica te enchendo o saco do mesmo jeito. Você olha e fala, putz, cara, mas isso aqui vai funcionar, mas meu código está todo vermelho. Então, e tem vezes, cara, existem raras vezes em que você precisa fazer alguma coisa que não vai de acordo com o PEP8, mas é a melhor forma de fazer. E aí o flake não deixa você passar. Então, no começo, cara, você tem que ficar lendo a frase e traduzindo. Não tem outro jeito. Tem uns negócios que é tipo, você tinha que ter pulado uma linha extra. Ou então você pulou linha demais. Sabe? Você está pulando aqui, você está fazendo indentação. Não, você tem espaços brancos perdidos depois. Isso, exato. Porque, por exemplo, você terminou a linha, mas você deu um espaço e enter, esse espaço não pode estar lá. Então você tem que remover. Então, cara, esse é um processinho ali do PEP8 que é chato pra cacete. Que esse arrumou e apareceu outro? Tá. Outro dos princípios é a abstração. Então, a abstração ela tem dois grandes significados e eles se confundem com o encapsulamento. Tá? Então, a ideia de abstrair é a ideia de esconder processos complexos de quem está do lado de fora. Vamos imaginar ainda no carro, certo? Quando a gente pensa em ligar o carro é um processo extremamente complexo. Para o carro, não para eu que vou dirigi-lo. Por quê? Qual é o processo de efetivamente de ligar o carro, do ponto de vista do carro? Quando você dá a partida, ele gera uma faísca, a faísca vai lá, aciona um motor de arranque, o motor de arranque gera uma faísca, né? Aí você tem a injeção que coloca combustível no pistão, a faísca vai, explode o pistão, levanta, isso dá partida. Você, motorista, tem que fazer alguma dessas coisas? Não. Se eu perguntar para minha esposa, ela com certeza não sabe o processo. Tá? Se eu perguntar para 90% dos motoristas que rodam de carro por eles, não sabem o processo. Saber o processo muda a minha vida? De forma alguma. Tá? Por quê? Porque eu vou chegar no meu carro, eu vou girar a chave e ele vai ligar. E é isso aí. Tá? E se não ligar? Ou falta combustível, eu chamo o mecânico. E é isso. Porque ele sabe o que ele está fazendo, eu não. Tá? Então, o que é a ideia da abstração? O carro é um excelente... Ele abstrai para a gente muito bem o processo de ligar. Por quê? O processo é extremamente complexo e o que o cara te entrega? Uma chave. Certo? Ou um botão. Então, essa é a ideia da abstração. Eu pegar um processo que é extremamente complexo e esconder do meu usuário, entregando para ele um métodozinho. E fala, vai, executa isso aí que a mágica vai acontecer. Por exemplo, tenho dados num banco de dados. Certo? O que o meu método faz?
Ele vai, conecta no banco, faz a consulta, retorna o dado, preenche o objeto. E como que é o método lá? Get cliente. E o que ele te devolve? Um objeto com um cliente. Como que ele fez isso? Não interessa. Ele só fez. Tá? Então, essa é a ideia de abstrair. A ideia de abstrair é colocar na classe algo que é extremamente complexo, mas entregar um modo simples de executar. Tá? E mais, o foco é manter no objeto só o que é relevante. Tá? Para aquele contexto que eu estou executando. E o que não é relevante? Eu jogo fora. Por exemplo, estou lidando lá com o carro, certo? Para aquele meu contexto, se a cor não for importante, eu não transformo a cor em atributo. Certo? Isso aqui, em algumas turmas passadas, inclusive, quase teve um aluno que ficou puto, cara. O bicho ficava vermelho. Eu não entendi esse troço de jeito nenhum. Por quê? Porque eu tinha criado a classe pessoa. E eu só coloquei 3 atributos lá dentro. E o cara, mas veja bem, só com essas 3 características você não consegue, como é que fala? Você não consegue representar uma pessoa e não sei o quê. Eu falei, eu sei disso, bicho. Mas você já pensou se eu for colocar todas as características da pessoa dessa classe aqui? Vou fazer o quê? Eu vou sequenciar o DNA do maluco e botar aqui dentro? É relevante para o meu contexto? Não. Então, essa é a capacidade de lidar com a abstração. Eu criar no meu objeto só o que eu preciso e tudo que é complexo eu esconder entregando algo simples. Tá? Pessoal, fazer a abstração da forma correta é extremamente complicado. Principalmente na parte do manter só o que é relevante. Manter só o que é relevante é complicado. Por quê? Para mim, principalmente, porque eu sou bastante prolixo. Eu falo a mesma coisa várias vezes. Como professor, isso é fantástico. Por quê? Porque eu marreto na tua cabeça tantas vezes a mesma coisa que não tem como você esquecer. Mas na hora de fazer código, isso é um problema. Porque eu começo a colocar lá dentro coisas que eu não precisaria de outra forma. Então, manter o negócio enxuto e simples é extremamente difícil. Pode não parecer, mas é. Tá. Aqui tem outra coisa que é muito interessante. Por quê? Quando a gente faz abstração, a gente precisa remover do objeto, de preferência, tá? Não é como se você precisa remover do objeto. É interessante. Qualquer característica espacial, física ou temporal calculada. Aí você, puta que frase difícil, né? Mas vamos para os exemplos, vai ficar fácil. A idade do caboclo. Idade do caboclo é uma característica temporal calculada. Entendeu? Cara, isso aqui é a mesma coisa que eu falei, o que faz o pedreiro, certo? Tipo, característica especial seria dizer que se o carro é sedã, se é hatch, se é... Isso seria uma característica física calculada. Espacial não. Espacial é, por exemplo, o endereço. O endereço é uma característica espacial calculada. Isso, exato. Então, e qual que é o campo não calculado? Latitude e longitude. Significa, é por isso que eu falei, de preferência. Porque você vai ficar usando latitude e longitude para tudo? É claro que não, você vai ficar maluco. Tá? Mas muitos dos campos são realmente calculados. Então, por exemplo, se você está no Brasil, o que você vai dar preferência para poder fazer o registro? O CEP. CEP e número. Porque com CEP e número você identifica com precisão o local do cara. O nome da rua é calculado e no próprio nome da rua pode mudar. O CEP dificilmente muda. É muito mais fácil mudar o nome da rua do que o CEP.
Tá? Então, característica espacial, CEP, número da residência, legal, você acha bem o cara. Inclusive, quando você vai fazer um sistema qualquer, o que você pergunta primeiro? O CEP. Por quê? Porque o resto é calculado. Então, você pergunta o CEP, preenche o resto para facilitar a usabilidade para o caboclo e pergunta número e complemento. Certo? O resto é calculado. Você precisa guardar todo este calculado? Não. Se você guardar o CEP, o resto você consulta. Mas aí é que está o detalhe, né? Significa que você sempre vai fazer assim? Não. Porque justamente porque a rua muda, eu preciso guardar qual era a rua no momento do cadastro, certo? Então, esse é um problema. Então, aqui, a abstração diz que a gente tem que remover. Mas remover é uma questão de bom senso. Tá? A idade nunca é bom senso. A idade é sempre errada. Mentira. Imagine a seguinte situação. Eduardo passou na faculdade aos 16. Olha que legal. Pode acontecer? Claro que pode. Então, eu vou armazenar a idade? Com certeza. Porque ele é um campo calculado, mas que tem efeito para aquele momento. Para eu completar a informação, eu preciso do campo calculado naquele momento. Por quê? Porque se eu rever essa informação 10 anos depois e não gravei o campo calculado, a idade mudou. E aí eu tenho a informação incorreta. Percebem? Então, por isso que entra o bom senso. Às vezes, a característica temporal calculada precisa ser armazenada porque ela é pontual. E ela altera a informação. Por isso que a abstração diz que sempre tem que remover, mas você usa o bom senso. Tá? Você nunca vai encontrar num livro escrito use o bom senso. Tá? Por isso que essa frase está escrita devemos remover, porque essa é a teoria. Na prática é use o bom senso. Então aqui está um bom exemplo, que é ainda da idade, certo? Então, a data de nascimento do cara, ela é precisa e ela é fixa, certo? A data de nascimento não muda. A idade muda com o passar do tempo. Então, quando você guarda algo, você dá preferência a guardar a data de nascimento e não a idade. Porque a idade você vai ter que ficar atualizando. Tá? Pessoal, existem dois tipos de abstração. Vocês vão aplicar isso? Não exatamente, tá? Mas é importante que vocês saibam. Eu tenho a abstração de dados, tá? Que é a mais trivial. Por quê? Olha lá. Eu tenho lá no campo vermelho os meus atributos, certo? Eu tenho no campo verde os meus métodos. Observem vocês que eu tenho 2 métodos para cada atributo. Um método chamado get e um método chamado set. O objetivo do get é pegar a informação do atributo e mandar para a área pública, para o meu código. O objetivo do set é pegar a informação do código e definir no atributo. Tá? E os meus atributos, eles são privados. Ou seja, eles não devem ser acessados pelo código. Pessoal, esses métodos, eles ganham nomes específicos, tá? Então, os métodos que fazem get, eles são os getters. Os métodos que fazem set são os setters. Pois é. Tá? Não entendi muito a função do set. Ele vai buscar informação, do cérebro buscar só a informação do nome. Mas ele não revelaria o ID e nem o CPF, é isso? O set nome, sim. É assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos lá para o meu
o arquivo de teste nunca vai deixar de existir. Imagine lá, eu tenho a minha classe teste, beleza? E a minha classe teste, ela tem dois caras, A e B. Aqui, mesma coisa. Self A recebe A, self B recebe B. Olha lá, classe instantânea. Só que o que acontece? Esses dois caras aqui, eles vão ser privados. Como que eu defino que algo no Python é privado? Dois underlines na frente. Agora, esse cara é privado. Certo? Se ele é privado, ele não pode ser acessado diretamente. Então, olha lá. Abacate recebe teste. Beleza? Teste 1 e teste 2. Beleza? A e B. E agora eu vou tentar imprimir abacate.a. Ele já está me atrasando. Por quê? Porque A não existe. Ele não existe mesmo, porque ele é privado. Então, se eu tento fazer isso, ele fala, ó, não tem atributo A. Porque não tem mesmo? Aí você pensa, mas é porque tem dois underline na frente. Também não tem. Por quê? Porque A é privado. Ele só existe dentro do objeto. Como que eu faço para acessar A, então? Eu vou ter um método que eu vou chamar de getA, que não recebe nada, e retorna self.a. Tá? E se eu preciso mudar o valor do A? Set.a recebe self e um Azinho. Porcaria. E eu digo o quê? Self.a recebe A. Então, esse cara aqui me devolve o valor do A. Esse cara aqui define o valor do A. Então, agora, ao invés de eu fazer print.a, eu faço getA. Aí, olha lá. Imprime. Tá vendo? E se eu precisasse mudar o valor do A? Eu faria abacate.setA 10. Agora o A vale 10. Ou seja, eu não alcanço o atributo se não for por meio de métodos. Certo? Ou seja, eu abstraio o atributo através do método. E é por isso que eu digo que isso se confunde com encapsulamento. Certo? Por quê? Olha lá no slide. Eu tenho um atributo na área pública, que é o getter e o setter, certo? Acessando a área privada, que é o atributo privado. Tá? Então, isso também é encapsulamento. Então, o encapsulamento e a abstração de dados são quase a mesma coisa. E é isso que a gente geralmente usa, se não for Python. Tá? Por quê? Porque em Python a gente geralmente não faz isso. Tá? É muito difícil quem faça getter e setter em Python. Ou mesmo defina o atributo como privado. Por quê? Porque definir o atributo como privado é basicamente proteger o atributo de você mesmo. Se você quiser fazer besteira, você vai. Porque você é o programador, você criou esse troço. Tá? Então, o encapsulamento no Python não é que ele não seja usado, ele é menos usado. Tá? Mas, se eu tenho dois underlines na frente, ele é privado. Se eu não tenho os dois underlines na frente, ele é público.
E isso também vale para método. No caso do método, nós temos a abstração de processos. Tá? Então, imaginem lá o ligar o carro, certo? Olha lá. Eu vou ter lá dentro um método criar faísca. Eu vou ter um método mover pedal. Eu vou ter um método mudar a velocidade do pistão. Eu vou ter, né, uma série de métodos que estão completamente ocultos do usuário. Para o usuário, eu tenho o quê? Ligar, desligar, acelerar, mudar marcha. Então, isso daqui é o abstraindo algo que é muito complexo e entregando algo que é muito simples. Tá? Essa é a ideia de abstração. E aí eu entrego esse muito simples de forma pública para ser usado no código, e tudo que é complexo eu deixo privado para ser usado só interno na classe. Deu para entender? Pessoal, quem vem de outras linguagens para isso daqui, e quando eu olho e falo, isso aqui geralmente não é utilizado, cara, se o cara é de Java, o cara começa a derreter atrás da máquina ali, cara. O bicho vai derretendo, porque não é assim, e não sei o quê, e é. Tá? Então, no Python, pessoal, você tem toda a estrutura, você consegue usar, mas não usa. Tá? Por quê? Porque torna o código burocrático. E a ideia do Python é reduzir a burocracia. Só um underline. O um underline, existe uma teoria, então, assim, o um underline na prática não faz nada. Não faz nada, mas o cara sabe de falar, não mexe nisso aqui. Isso mesmo. Então ele é só uma notação. Então ele não fica burocrático, mas ele está dizendo isso. Ó, tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é para ser privado, é melhor você não mexer, é melhor você não usar. Se precisar muito. Tá lá. Tá? Que é exatamente isso. Então o que acontece? É usar um underline, é isso? Isso, vou mostrar aqui para vocês. Não sei se ele falou o underline ou um underline. Então imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui no meu teste um testar, beleza? Um testado. E aí o que o testado faz? Ele define se algo está testado ou não, beleza? E aí eu venho aqui, crio um método, eu chamo de testar, e o método de testar faz um monte de coisa. Faz coisas. Certo? E no final, ele vem aqui, self.testado, beleza? Ou seja, foi testado. Fez as coisas dele lá e foi testado. Eu poderia, na pura falcatrua, vir aqui e trocar o testado para true direto? Poderia. Mas o que significa esse underline aqui na frente? Eu estou falando para quem vai usar isso aqui, falando, olha, bichão, eu sei que você pode fazer isso, porque você é o programador. E no código você pode tudo. Mas seria bom que você não fizesse. Tá? É isso que esse um underline significa. Você está apelando para o bom senso de quem está vendo. Falando, ó, querido, eu sei que você pode tudo, mas tenta não fazer isso. Tá? E isso é muito usado. Muito mesmo. Tá? Por quê? Porque eu torno o código não burocrático, né? Mas você deixa esse aviso lá para o caboclo, entendeu? Então você deixa falando, olha, eu queria que isso fosse privado. Eu quero que você não use. Mas eu não vou te impedir. Tá? Então, essa anotação do um underline só é só uma anotação visual. Na prática, não faz nada. Tá? O 2 underlines, este sim faz. Torna privado e você bloqueia o acesso. Tá? Com um underline eu uso direto. Então, já até com relação ao que você citou, Eduardo, com um underline eu uso bastante. Tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando com outros desenvolvedores e tal, eu faço alguma mágica lá escondida,
E eu não quero que essa mágica seja mexida. Mas eu não bloqueio o cara. Por quê? Por exemplo, num trabalho anterior que eu tive, a gente estava fazendo... Então, existe uma biblioteca, que a gente vai lidar mais para o fim deste curso aqui, chamada Requests. Então, o que ela faz? Ela faz requisições na web. É isso. O que a gente estava criando? A gente estava criando uma abstração para requests. Por exemplo, eu venho aqui em import requests, certo? Claro que eu não usei, eu acabei de pôr, cacete. Cara, Flake 8 é chato pra cacete. Meu Deus do céu. Então, o que a gente fez? A gente veio aqui e fez def underline post self. Aí eu tenho lá, por exemplo, como que era que a gente fez? Data, JSON data, e sempre com um nome aqui, porque eu não quero que eles se tornassem obrigatórios, para o cara usar o que ele quisesse. Tá? Então, data, JSON data, URL, a URL era obrigatória, senão não tem faz post. Tá? E aí, o que esse cara aqui faz? Eu venho e faço requests.post URL. Aí, antes disso aqui, eu tinha lá. Então, if data então, eu dizia que self.data recebe data. É o if JSON data self.data recebe data. JSON data. Só que vinha algo extra, né? Porque aí o request também muda. Porque aí eu fazia o quê? Aqui, nesse cara, ele vinha JSON data recebe self.data. Nesse cara vinha JSON recebe self.data também. Mas muda quem eu estou chamando aqui, tá vendo? Entre outras coisas, por exemplo, uma das coisas que a gente implementou aqui foi uma lógica de retry. Né? Então, ó, você vai continuar... Ah, falhou. Então, vamos supor, aí eu pegava aqui o response, né? Aí eu fazia uma verificação. Oh, caramba. Aí eu vinha. Uma vírgula. Aí eu vinha. If response end response ponto HTTP status igual a para 500 e 500, dane-se. Ou seja, deu um internal server error, por exemplo. Então eu vim aqui, sleep 5, para ele dormir por 5 segundos, e chamava o quê? Self.post de volta. Só que aqui no meu post, eu tinha aqui, ó, try, começando em 0. Certo? Aí eu vim aqui, self.post, passando a mesma porcaria. Então, URL, data, JSON data, que eu não sabia o que era que o cara ia enfiar, certo? E retry recebia ele próprio mais um. Certo? Não é exatamente desse jeito, tá? Você pode ver que tem um monte de erro de sintaxe, por aí vai. Então, o que acontecia? Se eu tentasse e viesse um HTTP status que não era o que eu estava esperando,
ele dormia por um tempo e chamava ele próprio com uma tentativa extra. Porém, end retry menor do que um número qualquer. Só que o que eu fazia era o quê? Max retry. Então, o meu max retry era 3. Então, enquanto retry menor do que max retry. Ele continuava chamando esse cara, continuava fazendo o post, e vinha, chamava, se desse pau, ele chamava o próprio post, fazendo um retry até que ele atingisse o máximo. Só que aí o que eu fazia era o quê? Eu tinha o retry e eu tinha se o cara queria retry ou não. Então, esse retry aqui, na verdade, ele era um booleano. Mas, vamos lá. Try retry. False. Por quê? Se o cara, por alguma razão, passasse verdadeiro, significa que ele queria ativar isso aqui. Então, era se houvesse resposta fosse 500, e isso aqui fosse verdade, e ainda tivesse na contagem, ele retentava. Senão, ele não tentava de volta. E simplesmente devolvia a resposta do jeito que veio. Tá? Então, ele vinha aqui, return. Resposta do jeito que veio. Era isso. Então, o que eu estou fazendo aqui é o quê? Eu estou encapsulando a complexidade da requests. Que por si só já não é complexa, perceba. Mas quais são as complexidades que a request traz? Diferenciar dados de JSON. Eu poderia trazer os dados aqui dentro e eu próprio filtrar isso? Sim. Então eu veria pelo tipo de dado que o cara me enviou. Se o cara me enviou aqui no formato JSON, eu já sei, opa, ele quer passar isso aqui como JSON. Se ele me mandou como dicionário, ele quer mandar como dados. Eu não precisaria nem desses dois campos. Mas, para não complicar muito a vida aqui dentro. Aí eu pergunto para o cara, você quer fazer retentativa? Sim. Quantas? O default é 3. Ou seja, todo aqui dentro do meu underline post está toda a complexidade do post que eu apliquei. Beleza? Aí eu venho aqui, def, post. Por quê? Porque post é o que o cara está acostumado lá da própria requests. Porque existe um post lá dentro. Post, o que ela faz? Post com todos esses parâmetros, os mesmos parâmetros. Self.post. Aqui, ó, response. Self.post, passando essa cacetada de coisa. Passa só uma URL, vamos lá. Response. Só. Então, isso daqui, pessoal, é exatamente como funcionaria. Repito, tem trocentos erros aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu tirar um deles, que já vai facilitar bastante a vida. Isso aqui eu preciso importar. Por que você está enchendo o saco aqui, caralho? A sintaxe está certa, demônio. Tá, tudo bem. E o que você está reclamando? Oi? Ele está falando que eu não fechei o parênteses. Não fechei o parênteses? Oi? Fechei, né? Ah, tá bom. Ah, deixa aí. Então, o que acontece?
que esse troço aqui faz? Eu coloquei um underlinezinho aqui, para quê? Para falar, ó, bichão, o negócio é o seguinte. Esse método aqui, ele tem toda a complexidade do post. Eu não quero que você use ele. Por quê? Porque ele não foi feito para ser usado. Ele foi feito para quê? Para que a minha classe teste abstraia toda a complexidade do post que você pode querer usar. Qual que eu quero que você use? Essa aqui que não tem underline. Ó. Essa aqui é para você. Tá? Por quê? Porque o meu underline post, eu não colocaria toda essa galera. Eu teria self words. Por quê? Lembra disso aqui lá da aula de funções? Não, né? Eu posso passar um dicionário aqui com todos os parâmetros que eu quero e eu trabalho aqui dentro como um grande dicionário. Tá? Aqui eu crio uma função padrão para o cara utilizar com os parâmetros com nome bonitinho e por aí vai. E aqui eu recebo os parâmetros num pacotaço e eu saio distribuindo. Tá? Essa é a ideia. Só que quem que conhece os call words do meu underline post? Post. O usuário lá, o meu outro desenvolvedor, pode conhecer eles? Pode. Ele até pode. Mas a ideia é que ele não use. Eu torno privado? Não. Porque se ele quiser usar, ele que vai. O problema é dele. Só que tem um problema. Quando eu coloco esse underline aqui na frente, o que eu estou dizendo para o cara que vai usar isso aqui? Eu estou sendo legal com ele. Por quê? Porque eu estou falando, cara, o negócio é o seguinte. Daqui um tempo, eu posso vir aqui dentro e mudar esse cacete todo. Porque eu falei que não era para você usar. Mas esse aqui vai continuar funcionando do jeito que você já gostava que funcionasse. Esse é o cara, eu não vou mudar. Esse vai continuar exatamente do... Então, o post que está ali na linha 25, que é o público, veja, não tem um underline na frente, certo? Eu estou falando, cara, então, dentro de uma equipe, eu estou dizendo para o cara o seguinte, esse cara aqui, do jeito que está aqui a assinatura, eu nunca vou mudar. Nunca. Não importa o que aconteça. Então, não importa qualquer modificação que eu vou fazer no meu código, eu estou garantindo para você que nada do que você fez usando isso vai quebrar. Porque eu sempre vou manter esta lógica. Você pode usar isso aqui? Pode. Mas daqui 2 meses eu posso mudar esse troço todo e eu vou quebrar teu código inteiro. Porque eu te avisei com esse underlinezinho aqui que não era para você meter a mão. É isso que significa. Eu poderia tornar privado? Poderia. Só que aí na próxima reunião ia ter um sem mãe que ia chegar e falar: pô, eu quero usar um negócio que o cara fez, mas ele tornou privado, eu quero trocar aquilo. Você está evitando a dor de cabeça. Aí o cara fala: pô, isso aqui não é Java e não sei o quê, para o cara ficar bloqueando. Aí o que vai acontecer? Vai passar que eu tenho que desbloquear isso e tirar o privado. E vai passar mesmo, porque a galera vai concordar com o cara, porque é Python, não é Java. Eu vou ter que me dar ao trabalho de entrar aqui para tirar um underline para poder liberar para o sem mãe. E 3 dias depois eu vou quebrar o código inteiro. E eu vou trocar esse troço todo e ele não vai mais conseguir usar. Por quê? Pura pirraça. Só para ele aprender. Só para ele aprender a ficar na dele. Então, para evitar toda essa treta, que é uma treta que já acontecia no Java... Nunca mais vai falar bosta no dele. Entendeu? Uma treta que realmente acontece... Cara, era uma treta comum pra cacete em Java. Vinha para o desenvolvedor A, que tinha acesso ao repositório A, e criava alguma coisa privada, dentro de um pacote. O certo não é que ele criasse privado. Ou melhor, o certo não. O ideal, já que outras pessoas usariam, não é que ele criasse privado, é que ele criasse como protected. Isso no Java, né? Por quê? Porque o protected, outras pessoas que têm acesso ao pacote também conseguem usar. O privado não. Mas o cara criou o privado.
Ou porque ele não prestou atenção, ou porque ele não pensou que outras pessoas poderiam usar, ou porque ele realmente não queria que fosse usado. Aí o que acontece? O outro desenvolvedor chegava na reunião de desenvolvedores para encher o saco por causa do modificador de acesso, cara. E às vezes você perdia 20 minutos de discussão numa reunião por causa só para trocar um privado para Protect. Que é uma completa falta de noção. É muito tempo perdido para pouca coisa. Este underlinezinho simples resolveu todos esses 20 minutos perdidos. Tá? Então é o quê? É privado? Não. Se você invocar, funciona. Mas eu estou falando, ó, use por sua conta e risco. Eu posso vir e mudar tudo. Esse cara aqui da linha 25, eu estou falando, ó, pode chover pedra. Vai continuar do jeito que está. Essa é a diferença. E aí você pensa, por que alguém faria isso com a requests? Eu fiz. Eu fiz, literalmente. Eu criei um framework lá. A gente trabalhava com a AWS na época e tinha muitas funções que eram repetitivas. Aí eu, meu chefe e um colega meu, a gente criou toda uma abstração para uma série de bibliotecas e enfiou numa classe. Qual que era o nosso objetivo? Imagine vocês chegaram para trabalhar lá com a gente. Vocês são júnior, acabaram de chegar, certo? Quando você criasse lá um Lambda para o AWS, se você fizesse import requests, seu código não passava. Porque a gente bloqueava que você importasse requests. Então, se você tentasse minerar Bitcoin, você não minerava. Se você tentasse colocar um código muito louco lá dentro, você não colocava. Por quê? Porque tudo passava pela nossa abstração. Então, você, júnior, poderia trabalhar. Emburrece o júnior pra caramba. Porque ele não sabe mais que a requests existe. E é por isso que a gente entregava no front um negócio com cara de requests. Exatamente com a mesma estrutura. Para quê? Porque aí se um belo dia ele saísse dali, por exemplo, fosse trabalhar com outra pessoa, né, numa outra empresa e tal, ele saberia usar a requests. Porque a cara é a mesma. Mas lá no fundo, a gente pedia que a gente fizesse besteira. Entendeu? É tipo, é igual criança, quando ela tá subindo no sofá e não sei o quê, trepando e não sei o quê, você tá deixando ela trepar, entendeu? Mas se ela for fazer alguma arte muito grande que ela vai se arrebentar, você segura. Ela não sabe disso. Era mais ou menos a mesma coisa. Se ela tentasse fazer uma arte muito grande com a requests, meu código impedia. Né? E por enquanto ele trabalhava ali feliz, achando que ele estava fazendo tudo certo. Ele podia ter errado alguma coisa? Podia. Mas eu falei, não, vem cá, querido, eu vou proteger você. Era isso. Agora, no meu trabalho atual, eu estou desenvolvendo algo muito parecido. Por quê? Porque a ideia de retry, por exemplo, os caras precisam o tempo inteiro. E aí cada um vai lá e faz do seu jeito. Ou então, o cara precisa guardar alguma coisa lá no AWS, lá numa pasta. Cada um faz do seu jeito. Então a ideia é o quê? Eu abstraio tudo, deixo tudo com esse underlinezinho, falando, ó, aqui tem um código legal que resolve a sua vida. Não meta a tua mão. Tá? Mas se eu tornar privado, alguém vem me encher o saco. É isso o princípio. Tá? Por isso eu estou falando, não façam privado, jamais. Façam, mas façam ele mais... Quando a gente pensa em Python, faça ele mais... como é que fala? Para o cara perceber que é privado do que para ser efetivamente. Tá? Então isso aqui você vai ver a roda. Ou melhor, isso aqui você já viu a roda. Né? Então vocês verão o tempo inteiro. Então isso aqui significa não meta sua mão. A menos que você saiba o que você está fazendo. Tá? Quando você está começando, você geralmente não sabe o que você está fazendo. Tenham esse... E assim, ó, eu que já estou nessa área há muito tempo, ainda não sei o que eu estou fazendo. Então, se eu vejo o código de alguém com esse underlinezinho na frente, e o cara me entregou uma face pública para usar, eu uso a face pública. Eu, eventualmente, posso ir lá questionar ele por que ele fez aquilo. Se tiver sentido o questionamento. Mas se eu vejo esse código aqui, o cara fazendo uma... Né, abstraindo retry para mim, não sei o quê, já deixando o log pronto e pá, eu nem vou perguntar pro cara. Eu já olho e falo, beleza, o cara botou um retry já logado, que precisou de retry.
Vou perguntar para o cara? Não vou nem meter minha mão. Vou usar a face pública e acabou. Então, existem casos em que o cara faz essa face privada aqui e não serve para nada? Nossa senhora, o tempo inteiro. Aí você vai lá e pergunta, não, mas para que você criou? Qual que era o teu objetivo? Aí o cara explica, não tinha objetivo nenhum, você fala, então, mas não dá pra gente tirar isso? Né? Só tá poluindo o código. O cara meio que... Se o cara for humilde, o cara vai olhar... Não, faz sentido. Dá pra gente deixar só público mesmo. Ele vai lá e tira e acabou. Se a explicação for boa, às vezes o cara faz essa face privada falando, não, veja, aqui eu estou garantindo que isso aqui não vai modificar, mas se lá na frente a gente precisar de uma modificação, a estrutura está pronta. Aí eu falo, ok, tudo bem. Não sei qual modificação que a gente poderia colocar aí, mas vai que. Então já deixa aí. Então, esse é o princípio. Então, sempre vai de uma conversa. Para o júnior é para esconder a maldade do mundo mesmo. É basicamente isso. Pessoal, não copiem esse código. Vocês estão vendo que está cheio de coisa vermelha? E tem bastante coisa errada, tá? Quando a gente chegar lá para mexer com a request, se vocês quiserem, eu mostro isso aqui de volta para vocês. Tá? Aí a gente faz essa abstração aqui de retentativo. Não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Pessoal, a aula aqui falta pouquinha coisa, na verdade, só que a gente vai entrar numa coisa chamada herança. Herança fica para a próxima aula. Tá? Porque herança é um bicho próprio. Tá? Pessoal, por favor, respondam aquela pesquisa diária enquanto eu faço a chamada. Diária, né? Aquela pesquisa sabadal.